No livro de Números, ali registrado na Bíblia, né, mais especificamente no Pentateuco, ele é um livro que é bem pouco utilizado, bem pouco lido, bem pouco mencionado, justamente por ele ter uma natureza que é mais de um censo, né, e também genealógica. Ele tem esses dois aspectos ali presentes na sua narrativa, né? Então ele carece um pouco mais de relatos históricos, por isso ele é muito pouco lido e também bem pouco utilizado pelas pessoas. Porém, dentre todos esses dados que ali estão presentes, há um relato histórico bastante importante que às vezes a gente lê, acaba aqui passando despercebido, né, pela maioria das vezes da gente. Muitas da gente que já leu a Bíblia já deve ter lido ou ter passado por essa passagem e ainda assim não ter notado a riqueza daquele relato histórico ali mencionado, né? Fica registrado ali no capítulo 27 especificamente. E diz o seguinte, a partir do versículo 1: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José, são estes os nomes de suas filhas, né? E aí vai citar aqui o nome das suas 5 filhas, né? Que no caso as filhas de Zelofeade, que é Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, né? 5 mulheres. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falaram o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a tua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, os filhos de Israel serão prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Isso é muito interessante, porque esse relato ele narra a história de 5 mulheres, que é filha desse homem, né, Zelofeade, e elas vão reivindicar a herança que Moisés estava ali repartindo. No capítulo anterior, em Números 26, vai narrar a história, né, na verdade, ali, o censo. Deus mandou Moisés levantar o censo de Israel, de tribo por tribo, pessoas por pessoas, famílias por famílias. E mais à frente, Deus mandou Moisés ele repartir a herança da terra, né, ou a terra por herança, segundo essas famílias. Porém, na lei mosaica já havia prescrito que no caso do falecimento do progenitor, né, da família, que no caso é o pai, quem deveria herdar a herança seria justamente os filhos homens. Porém, no caso de Zelofeade, ele teve 5 filhas, né, 5 filhas mulheres. Então, não havia nenhuma prescrição na lei que pudesse falar algo sobre isso, né, legislar algo a respeito disso, de como essas meninas, de como essas mulheres, se elas receberiam isso por herança ou não. Porém, elas apresentaram um fato ou uma causa diante de Moisés, que era ali o mediador e intermediador entre Deus e o povo israelita. E Moisés, é claro, não sabia o que fazer, por conta de não haver nenhuma prescrição em lei, né, ou um enunciado normativo, então levou essa causa diante de Deus, visto que nesse tempo o governo ele era totalmente teocrático, ou seja, Deus é quem governava, é quem dava a lei ou prescrevia a lei aos homens e eles deveriam obedecer, sobretudo, especificamente ao povo israelita, né, através da lei mosaica. Então, assim, ele levou essa causa diante de Deus e Deus ele falou que, de fato, elas levaram ou apresentaram uma causa que fosse justa, reta, né? E em outras versões Deus diz para Moisés que elas têm razão.
E Deus não só fez Moisés ali resolver o problema delas, que é justamente dando a elas a parte da herança na terra, como também a partir desse fato, né, desse fato cotidiano, Deus acabou trazendo e escrevendo ali um enunciado normativo que pudesse legislar outros futuros casos semelhantes a esse, né? E o que isso tem a ver com o direito contemporâneo, né, o direito de hoje em dia? Bom, nesse livro aqui, né, do J.E. Carreira Alvim, que é a Teoria Geral do Processo, lá na página 251, ele vai dividir, ou ele vai ali classificar as fontes do direito processual, né, sendo ela a primeira fonte direta e a fonte supletiva indireta, ou fontes supletivas indiretas. Dentre a fonte direta, é claro, quando a pessoa estuda sobre teoria geral do direito, a fonte direta é a lei, né, a própria lei, em um sentido amplo. E nas fontes supletivas indiretas, tem o costume, a jurisprudência, os princípios gerais do direito e as fontes supletivas secundárias, né, o direito histórico, o direito estrangeiro e a doutrina. A gente vai trabalhar especificamente através dos princípios gerais do direito, né? E aí, esse mesmo autor, ele vai falar o que é esse princípio geral do direito mais à frente, aqui na página 254. Ele diz o seguinte: o preenchimento da lacuna na lei processual se faz pela A, analogia, B, pelos costumes e C, pelos princípios gerais de direito, tá bom? E mais abaixo, nessa mesma página, ele vai falar o seguinte: os princípios gerais de direito são enunciados gerais e universais, geralmente expressos em latim, que ajudam na resolução dos conflitos quando não seja possível resolvê-los pela analogia ou pelos costumes, como por exemplo, dá-me factum dabotib ius, ou seja, dá-me o fato e eu te darei o direito. Isso é bem interessante porque essas leis, né, a lei do direito, quando a pessoa vai começar a estudar sobre a origem e a teoria geral do direito, ela vai se dar através de todo um compilado histórico de leis que são, de certa forma, um pouco mais antigas, e dali ela vai se fundamentar para poder criar essas leis que são mais atuais. Porém, aqui, como nós vimos, né, nessa classificação que esse autor lhe trouxe, ali a fonte indireta, né, que é a fonte, uma das fontes, ele vai falar do direito processual, ele vai classificar, dentre todos aqueles pontos, como os costumes, a analogia, ele vai citar ali também o princípio geral do direito, que geralmente, nas palavras dele e também de outros autores, vai ter alguns escritos em latim, né? E como é esse escrito? É justamente esse que eu acabei de traduzir, né? Dá-me o fato e eu te darei o direito, né? Então, sim, ele fala que por ausência ali de uma lei que ela esteja prescrita já, de um enunciado normativo, que ele possa legislar diretamente e objetivamente a determinado fato, a pessoa deve se recorrer ali aos costumes, ou seja, aquilo que dentro de uma cultura, baseando-se, é claro, na lei moral, possa resolver aquela lide, aquele conflito. Mas se não tiver, vai se buscar através da analogia, ou seja, através de um fato semelhante àquele, que também não houve ali um enunciado normativo, porém foi igualmente tratado e deve se basear por isso, porém na deficiência disso também, ou na ausência disso, deve-se levar em conta um princípio geral do direito, que é justamente esse: dá-me o fato e eu te darei o direito. Então, a pessoa que ela apresenta uma causa, ela jamais poderia retornar ou poderia voltar, ou pode, né, que é aplicado até os dias de hoje, sem com que esse caso, esse fato, ele fosse resolvido, ou ele seja resolvido. Na verdade, tem que se tratar aquilo dali, nem que seja levando a esse princípio, que for, ou essa fonte, melhor assim dizendo, que for mais secundária através do direito, né? Então, o fato ele tem que ser apresentado para que ele possa ser resolvido. A lide ou o conflito é apresentado para que assim ela possa ser resolvida, né? E é muito interessante como um livro milenar, né, a Bíblia, com um relato, uma narrativa que é milenar, ela trata de coisas que muito posteriormente, depois de anos, séculos e milênios que se passam, ela vai acabar
meio que pegando emprestado aquilo dali, né? E como as duas coisas elas são bem semelhantes, elas se igualam bastante, né? É claro que eu não estou falando assertivamente que a teoria geral do processo, ou a teoria geral do direito, ela se baseou por esse relato bíblico, mas é muito interessante de se refletir como nós vemos um relato, uma narrativa bíblica ali apresentada e como o direito, bem posteriormente, milênios depois, ele acaba que se utilizando de coisas, né, presentes naquela narrativa bíblica, né? E aí vai entrar justamente esse aspecto da metanarrativa. Então, a Bíblia ela tem esse aspecto metanarrativo, justamente por ela apresentar ali, ou ela servir, ou ela ser esse parâmetro, esse referencial de uma base sólida que adentre na verdade e na justiça, ou que apresenta todas ou além das narrativas, né, como o próprio nome meta ele já designa, como algo que esteja bem além de todas as outras narrativas e que a partir dela ela se apresenta ou ela serve ali como uma espécie de referencial que solidifica ou que cria base para a verdade e para a justiça, e também esse cunho que de fato ele é epistemológico, ele se apresenta como uma epistemologia, né? Trazendo sobre a pessoa, trazendo sobre o conhecimento, é claro, né, daquele de que observa, daquele de quem lê, como de cunho da origem, né, da causalidade, e também teleológico, né, ou seja, de finalidade. E ela sempre apresenta e representa esses aspectos, não só dentro de seu próprio campo, como também de todos os campos da vida, né? Então, assim, a Bíblia ela demonstra mais uma vez, e aqui eu trouxe um exemplo de que aquela narrativa dela, aquilo que está escrito nela, ela não é algo que fica presa em seu próprio espectro, ou seja, no espectro religioso, mas algo que está presente e que a partir dela ela possa legislar, ou ela possa, melhor assim dizendo, estar presente, né, marcar presença em todo a epistemologia, em tudo que se refere a essa questão do conhecimento e também de todos os campos da vida, né, do mundo, de todas as narrativas, além delas, sobre elas e superior a elas, né? Porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós vimos, sempre a gente vai encontrar nela esse princípio de originalidade, de origem, né? Melhor assim dizendo, de uma causa, que é justamente o da causalidade, ou seja, há uma origem que é uma origem criacional que nós cremos, só que tudo, é claro, a partir disso tem uma causa, o porquê de isso ser isso, de aquilo ser aquilo, e também teleológico, ou seja, de finalidade, o que nós chamamos dentro da teologia de um aspecto também escatológico. Então, a Bíblia ela é uma narrativa, né, uma metanarrativa que está além das outras por ela ser completa, porque ela não fica presa em seu próprio espectro cristão, religioso, por aí vai. Porém, ela está, ou a partir dela, todas as outras narrativas, elas acabam que sendo meio que liquidadas, né? Porque ela se torna a mais robusta, a mais completa, e aqui, a partir dela, todas as outras coisas, fatos, acontecimentos da vida, a gente pode encontrar nela um certo tipo de resposta, ou sequer também algum tipo de menção, tá bom? E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Esse vídeo foi apenas para a gente ver, né, como a Bíblia ela se apresenta como uma espécie ou como uma forma de metanarrativa, e como o direito atual, ele também, de certa forma, por mais que não consciente, mas de maneira inconsciente, ele sempre está ali meio que pautado em princípios ou narrativas que já são narradas ali, que já são apresentadas ali na Bíblia e dentro também do campo religioso do cristianismo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e bons estudos. Se inscrevam aí no canal e dê uma curtida. Valeu!